Ao longo do nosso trabalho como ergonomista, nosso relatório, nós vamos cumprindo certas etapas, né, que é entender qual é a necessidade realmente daquela situação, da empresa, dos trabalhadores, quais são as prescrições desse trabalho, né, a tarefa, quais são as atividades reais das pessoas. Mas aí nós precisamos chegar a um ponto, existe ou não risco ergonômico? E isso é a gente fechar o nosso diagnóstico. A partir desse diagnóstico, nós teremos um plano de ação para atender aquelas necessidades, né? Nós teremos um caderno de recomendações. E vejam que fechar um diagnóstico, dizer se existe ou não um risco ergonômico, é simples em algumas situações e muito complicado em outras. Existem fatores de risco que são de mais difícil quantificação e existem fatores de risco que são um pouco mais simples. Mas vejam, novamente fazendo um paralelo com o que a gente vivencia da nossa vida, né? Se você tem uma patologia qualquer, uma doença qualquer, é natural que você marque uma consulta e vai ao médico, né? Chegando lá no médico, quais são os procedimentos que esse profissional realiza? Então ele vai te perguntar há quanto tempo essa dor, você sente essa dor, quais são os sintomas, se ela acontece durante o dia, durante a noite, se você toma algum medicamento, enfim, vai fazer uma série de perguntas para tentar identificar, né, esses motivos ou qual é a patologia que está acometendo a sua saúde. Provavelmente, um segundo ponto, ele vai fazer um exame físico, então vai fazer uma ausculta cardíaca, uma ausculta pulmonar, verificação da sua pressão arterial, enfim, isso varia muito de especialidade para especialidade. Talvez, ao final desse exame físico, peça alguns exames complementares, um exame de sangue, um raio-x, enfim, de acordo com a sua necessidade. O fato é que ao final dessa consulta, o médico te dá um diagnóstico, ou após a verificação desses exames, ele te dá um diagnóstico. Então você tem uma infecção, você tem uma inflamação, você tem uma enxaqueca, enfim. Fechar o diagnóstico é o ponto principal da consulta médica e deve ser o nosso ponto principal na análise ergonômica. Eu preciso, ao final de uma investigação, dizer se aquela situação apresenta riscos ou não. Em outras palavras, significa dizer, existe risco para as pessoas ou não? As pessoas podem adoecer, né, na realização dessa atividade? A empresa está perdendo em produtividade, né, com o processo, seguindo o que existe hoje? Então, quando a gente faz o fechamento do diagnóstico, a gente centraliza o nosso trabalho. Porque a partir dele nós vamos ter recomendações. Nós vamos ter a possibilidade de traçar as intervenções. Então, dentro do nosso plano de ação, essas intervenções poderão ser, por exemplo, de curto prazo, médio prazo, longo prazo. O fato é que, a partir desse diagnóstico, eu tenho possibilidades de resolver, né, aquela situação problemática, ou se não, a empresa não pode resolver de imediato, eu posso pelo menos minimizar aquele risco encontrado.